o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. Deu ouvido que era Jesus de Nazaré e começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que eu chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus respondendo, disse: O que queres que eu te faça? E o homem cego lhe disse: Senhor, que eu receba a minha visão. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, um texto muito conhecido da palavra de Deus, mas antes de nós de fato irmos e extrair, exaurir, tirar algumas lições, na normalidade, nos nossos cultos, muitas vezes, quando nós vamos ler a palavra introdutória, ou quando nós vamos, antes de pregar a palavra, normalmente nós dizemos assim, vamos nos colocar em pé, em reverência à palavra do Senhor, né? Irmãos, eu respeito muito isso, sou assembleiano desde que me conheço por crente, né? Mas a reverência, ela não está na posição, ela está no coração. A pessoa pode ser muito reverente, irmão, sentado, porque às vezes as pessoas se colocam em pé, mas não tem reverência nenhuma à palavra que está sendo lida, e às vezes alguém fica sentadinho e tem muita reverência. Então, é um ponto de ensino, irmãos. A reverência, ela não está na posição. Eu posso ler a Bíblia de joelhos, sentado, em pé, deitado, mas ser muito reverente, porque a reverência está onde, irmão? No coração e não na posição. Então, irmãos, obviamente, né, que a gente fala, se os irmãos quiserem ficar em pé, ou assentado, ou ler, o importante é que quando nós abrimos a Bíblia, nós temos reverência, porque estamos diante da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Amém. É um culto de ensino para a gente aprender. Irmãos, o texto aqui é muito conhecido. É o texto que fala sobre a história do cego de Jericó. A primeira informação que a gente precisa ter é que Jesus está indo para Jericó. E em toda a Bíblia, irmãos, esta é a única vez que nós vamos ver Jesus indo para Jericó. Jesus indo para esta que era uma grande cidade. E mais à frente, irmãos, o capítulo 11 começa falando sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Por quê? Havia uma regra, uma lei, de que na festa mais importante dos judeus, a festa da Páscoa, todos os judeus que vivessem num raio de 25 quilômetros de distância, deveriam regressar, ir até Jerusalém, para participar da festa da Páscoa, festa mais importante, a festa da passagem, do Pessach. Outro dia a gente fala sobre isso. Então a Bíblia diz, e é por isso então, que quando Jesus está passando por Jericó e indo até Jerusalém, depois ele vai entrar de forma triunfal, há uma grande multidão. Essa é a primeira verdade que nós precisamos aprender. A segunda verdade, irmãos, é a história desse cego aqui, cego Bartimeu. Ouça isso. A gente entende que Bartimeu muitas vezes é o nome, mas Bartimeu não é o nome, porque a palavra bar no grego aqui significa filho de Timeu. Ou seja, esse cego aqui nós não sabemos o nome dele, irmão Pedro. A Bíblia só nos apresenta ele como Bartimeu, filho de Timeu. É assim que a Bíblia apresenta ele. O nome dele não é Bartimeu. Bartimeu é a identificação, filho de Timeu. E agora a Bíblia vai nos dizer, irmão, vai nos apresentar
que esse homem tem uma dificuldade num dos seus sentidos, ele é cego, ele não consegue enxergar. É importante nós entendermos isso daqui. Na época em que o Império Romano, que é o Império Romano que comanda aqui, quando uma pessoa tinha uma deficiência, ela recebia do governo uma capa que tinha uma identificação do governo para que esta pessoa, que é cega, que é deficiente e não tem como trabalhar, não tem como se sustentar, não tem como comer, não tem como beber, não tem como ter a sua sustentabilidade. Ela recebia uma capa, irmão Rogério, e recebia um local para poder pedir esmola. Era assim que eles viviam, pedindo esmola, irmão João. Aí a Bíblia diz que esse cego está em Jericó. E ele, estando em Jericó, uma grande multidão agora começa a caminhar. Quando essa multidão começa a caminhar, a Bíblia Sagrada diz que este cego faz uma pergunta. E a pergunta que o cego faz é essa: o que está acontecendo? Por quê? Porque aquele cego está acostumado com aquela rotina. Ele está acostumado com o barulho que tem ali. E naquele dia o barulho era um barulho diferente. Então isso chamou a atenção dele de perguntar o que estava acontecendo. Quando, olha só, irmão, que interessante, nós lemos, por isso que eu quero que você esteja com a Bíblia aberta. Timeu estava sentado e ouvindo que era Jesus. Olha o que a Bíblia diz, versículo 47. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, olha só, irmão, olha para cá que interessante, olha para a Bíblia. Ele ouve que é Jesus de Nazaré. Irmão Hugo, ele ouve Jesus de Nazaré. E aí, irmão Renato, o que ele vai fazer? Ele vai gritar e vai clamar. E aí agora ele começa a clamar, e o clamor dele é assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmão, tem ou não tem uma contradição aqui, sim ou não? Me ajuda, irmãos, vou apertar de novo. Tem uma contradição aqui, sim ou não? Ele ouviu que era Jesus de Nazaré, o certo era ele clamar dizendo, Jesus de Nazaré, sim ou não? Sim. Mas olha que interessante, quando ele ouve que era Jesus de Nazaré, ele vai clamar e vai gritar, Jesus, filho de Davi. E isso aqui, irmão, como diz o gaúcho, me deixou com uma pulga atrás da orelha. E eu fui pesquisar, mas eu já volto para cá. Agora, irmãos, a primeira coisa que nós devemos lembrar aos irmãos: Jesus era de Nazaré, irmão, sim ou não? Ô, irmão, vamos lá. Jesus era de Nazaré, irmão, sim ou não? Óbvio que nós lembramos muitas vezes dessa palavra, Jesus de Nazaré, mas foi em Nazaré que Jesus nasceu, irmão, sim ou não? A gente aprende aí na classe dominical que Jesus nasceu em Belém. Agora a pergunta é, por que Jesus pegou o estigma, a marca de ser chamado Jesus de Nazaré? Nazaré era uma pequena vila. Nazaré era um local de pessoas que eram tidas como pessoas marginalizadas da sociedade. E eles olharam para Jesus e disseram, esse aí é mais um. Tanto é verdade, irmãos, que quando Jesus revela o que Natanael estava fazendo debaixo de uma figueira, a Bíblia diz que Natanael fala assim, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar que eles tinham como lugar de pessoas ruins, de pessoas más, de pessoas que viviam à margem da sociedade. Então Jesus pegou esse estigma, mas Jesus pode até ser chamado de Nazareno, meigo Nazareno, mas ele nasceu em Belém. Bíblia. Agora, irmãos, por causa do estigma que as pessoas olhavam e desprezavam Jesus, ele pegou
vamos dizer, um apelido, Jesus de Nazaré, mas ele não era de Nazaré. E o ceguinho sabia disso, irmãos. Olha que interessante. O cego olha e ele vai dizer, até uma redundância, o cego olha, né? Vamos mudar isso aqui. O cego ouve que era Jesus de Nazaré, e ouvindo que era Jesus de Nazaré, diz: Jesus, filho de Davi. Ele diz assim: eu sou cego, mas não sou ignorante. Eu sei que ele não é de Nazaré, ele é filho de Davi. Agora, irmãos, eu quero olhar para a Bíblia, que nós vamos achar na Bíblia. Por que ele chama Jesus filho de Davi? Eu fiquei curioso e fui pesquisar e vou falar para os irmãos. Esta cidade de Jericó, ela foi construída na frente da Jericó antiga, aquela Jericó que as muralhas ruíram e não caíram. Por quê, irmãos? As muralhas de Jericó, elas eram tão largas, cada tijolo dizem que tinha 45 centímetros de largura e 30 de altura. Alguns dizem que ela tinha aproximadamente 6 metros de espessura. É por isso que a Bíblia diz que quando Jericó foi rodeada por Josué e o exército do povo de Deus, as muralhas ruíram e não caíram. Os irmãos que trabalham com obras sabem a diferença entre cair e ruir. Cair é isso aqui, cair para frente, cair para trás. Ruir, ela desce, ela afunda. Foi isso que aconteceu. Porque se as muralhas caem, elas iriam matar todo o exército, mas elas ruíram, elas afundaram, e Deus fez o seu povo marchar e triunfar. Agora olha que interessante, por que ele clama assim? Esta cidade de Jericó, ela tem uma maldição que está sobre ela. Vamos abrir a Bíblia aí, por gentileza? Abre lá em Josué, abre aí a Bíblia, Josué. Olha que interessante, irmãos. Josué, vai lá para o livro de Josué, capítulo de número 20, deixa eu ver aqui, deixa eu só marcar, está marcado aqui. Josué, capítulo de número 6, melhor, volta, capítulo 6, o versículo é o 17 e o 26. Achou aí? Josué, capítulo 6, lá na Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Josué é o 6º livro da Bíblia. Josué, capítulo 6, versículo 17. Olha que interessante. Acharam, irmãos? Amém? Amém. Porém a cidade será anátema ao Senhor, ou maldita, ela e tudo quanto houver nela. Vou ficar só aqui. Olha o versículo 26 agora, irmão Hugo, que diz a Bíblia: e naquele tempo Josué os esconjurou. Algumas traduções dizem, fez jurar. Maldito diante do Senhor. Olha só isso, irmãos. Seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, perdendo o seu primogênito, afundará. Ele está dizendo, vai morrer o primeiro filho quando ele afundar, e o seu filho mais novo quando lhe pôr as portas. Olha para cá, irmãos. Josué, depois de vencer a cidade de Jericó, ele lança uma maldição. E diz, olha aqui, maldito seja o homem que se levantar um dia para reedificar, reconstruir essa cidade. Quando fizer o alicerce, o fundamento, quando terminar, o filho primogênito é o primeiro, vai morrer. E depois que colocar as portas, o filho mais novo também vai morrer. Será que isso aconteceu, irmãos? Vamos para a Bíblia. Abre aí, 1 Reis, capítulo 16. É isso mesmo, aqui é culto de ensino, né? A gente abre a Bíblia, verifica, olha, lê, confirma. 1 Reis, abre a Bíblia aí, gente. Olhei a Bíblia aí. 1 Reis 16 e o versículo 34.
1 Reis 16:34. Vamos ler? Acharam? Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Em seus dias, Hiel, o betelita, edificou a Jericó. Lembra do que Josué falou? O homem que edificar, morrendo Abirão, seu primogênito, quando ele afundou, e morrendo Segube, seu último, pôs as suas portas. Olha o que diz o texto, irmãos. Conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de quem, irmãos? De Josué, filho de Nun. Olha que interessante, então, para a gente voltar agora, vai lá para Marcos e fica lá. Irmãos, Josué lança uma maldição e diz: o dia que um homem corajoso resolver reedificar Jericó, que ruíram as muralhas, que nós derrotamos, que Deus deu vitória, e somente Raabe, a prostituta que ajudou os espias, ficou de pé, ficou viva. O dia que um homem se levantar para reedificar, quando edificar os fundamentos, o seu filho primogênito vai morrer, e quando terminar de botar as portas, o filho mais novo vai morrer. Esta é a maldição que eu estou proferindo, porque a cidade será anátema. A palavra anátema é maldita. Aí agora, irmão, a gente vai entender por que o Bartimeu, ele clama, filho de Davi. Olhe para cá. Ele ouviu, filho, Jesus o Nazareno, Jesus o Nazareno. E agora ele vai dizer assim: Jesus, filho de Davi. Olhe para cá. Você sabia que existe na Bíblia o Decálogo, que são os 10 mandamentos? Existem os 10 mandamentos, mas a lei judaica, ou a lei do judeu, ela tem 613 desdobramentos. E nesses 613 desdobramentos, ou outras instruções da lei, tem uma instrução que diz assim: que quando um homem proferir uma maldição sobre uma pessoa ou sobre uma cidade, só é quebrada essa maldição proferida por alguém quando vier alguém que é maior, quando vier alguém que é mais poderoso e dando uma palavra possa quebrar essa maldição. Olha que coisa interessante, né, irmãos? Vamos encaixar as peças agora para a gente entender isso aqui. Quando está todo mundo gritando assim: Nazareno, 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 o cego, ele vai dizer: vocês não sabem, gente, essa cidade é maldita, esta cidade foi amaldiçoada, esta cidade aqui está padecendo, hoje está passando por ela aquele que é maior que Josué. Glória a Deus. Então vamos clamar direito nesse momento. Ele diz assim, Jesus, filho de Davi. Ele está dizendo: tu é aquele que pode quebrar a maldição de Josué. Não, eu vou repetir para você, não, glória a Deus. Tu é aquele que é maior que Josué, Moisés, Davi, Salomão. Tu és aquele que pode mudar minha vida, minha história, minha família. Eu estou cego aqui, mas eu sei que o Senhor pode tirar essa maldição sobre a minha vida e fazer um milagre. Irmão, agora deixa eu aplicar o teu coração. Sabe quem é que está aqui essa noite, irmã Renata? Aquele que é maior do que o nosso problema, do que a nossa luta, do que a nossa enfermidade, do que a nossa afronta. E Ele está aqui para dizer: eu posso mudar a tua história, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, fazer um milagre e operar de maneira poderosa. Glória a Deus. Aí, irmão, eu vou falar, Ele é maior do que a nossa luta, que a nossa afronta, que a nossa enfermidade. Ele é maior que a palavra que disseram para nós, dizendo: tu não vai ser, tu não vai chegar, tu não vai ir. Ele chega e diz: eu sou maior que Josué, eu sou maior que Jonas, eu sou maior que o mundo, maior que o inferno, maior que todos, Jesus de Nazaré. É Ele. Aí, irmãos, olha que interessante, irmãos. Está todo mundo gritando: de Nazaré, de Nazaré, de Nazaré, de Nazaré, de Nazaré, de Nazaré. Quando lá na beira do caminho, irmão Nina, tem alguém dizendo assim: tu não é de Nazaré, tu és o filho de Davi prometido, que hoje pode mudar a história não somente desta cidade, mas a história da minha vida. Glória a Deus. Olha que maravilha.
céu, no rumo da eternidade. Nós não tínhamos paz, estávamos escravos, perdidos, mas Ele nos libertou para a glória do Seu nome. Aleluia! Olhe para cá, irmãos. Quando eu venho para um culto como esse, eu tenho a certeza e a convicção que quando a gente dobra o joelho, nós estamos orando para aquele que pode mudar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Não importa. A Bíblia diz que Ele é o Deus do impossível. A Bíblia diz: todo o poder é me dado no céu e na terra e debaixo dela. Jesus, irmão, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz que um dia todo joelho dos que estão no céu, anjos, arcanjos, querubins e serafins, os que estão na terra, homens, mulheres, grandes, pequenos, ricos, poderosos, e dos que estão debaixo da terra, Satanás e os seus demônios vão ter que dobrar o joelho diante dele e dizer em uma só voz que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, deixa eu falar, irmão, com muito carinho, com muito respeito. Não importa como está na tua casa, na tua família, vida espiritual, financeira, material, emocional, Jesus está aqui e Ele pode mudar a tua vida e a tua história. Aleluia. O homem não pode, o Leonardo não pode, o Hugo não pode, o Rogério não pode, mas Jesus, aquele a quem nós estamos pregando, morreu na cruz, Ele pode mudar tudo. Olha, irmãos, isso é tão verdade que a gente vai acompanhar no texto, tá? Tinha uma multidão, irmãos. Uma multidão, irmão. Você é Nazareno, 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 e Jesus não parou para ninguém. Está na Bíblia, irmão Rogério. Mas daqui a pouco, filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. A Bíblia diz que Jesus parou e disse: mandem-o chamar. Os irmãos sabem que toda pessoa que tem alguma deficiência, por exemplo, uma pessoa que é cega, essa pessoa, ela começa a desenvolver habilidades extraordinárias em outros sentidos. Irmão, pessoa que é cega, ela é muito boa de ouvido, ela ouve muito bem. Pessoa que é cega, ela é muito cuidadosa, porque ela não enxerga, ela precisa então saber onde pisa, né? Nós temos o irmão Josué, querido servo de Deus. Ele perdeu a visão, nós conhecemos. Mas, irmão, o dia que eu fui visitar ele, fiquei sabendo que ele limpa toda a casa e cozinhas. Esse homem cego faz mais do que eu, que tenho os dois olhos e enxerga. Por quê? Porque desenvolve, porque faz. Aí, irmãos, olha que interessante. Jesus diz, olha, sabe qual é a resposta que Jesus está dizendo? No meio de toda essa multidão, tem alguém que sabe o poder que eu tenho. Irmãos, olha isso aqui. Se a gente viesse para o culto, sabendo, irmão Evandro, o poder que Jesus tem para fazer algo extraordinário na nossa vida. Se a gente viesse para cá, irmãos, entendendo o que Jesus é capaz de fazer, nós não ficaríamos quietos quando ouvíssemos uma palavra dessas. Foi que aquele servo está dizendo assim, ó, eu tenho uma oportunidade, eu tenho uma chance. Está todo mundo gritando. Irmão, imagina o barulho da multidão. Imagina o barulho da multidão. E ele conseguiu romper, Pedro, aquela multidão gritando, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amém. Aí Jesus diz: quem é que está me clamando? Aí alguns, ouça isso, irmãos, alguns, enquanto aquele servo estava clamando, disseram assim: para de incomodar. Essa é a expressão: cala-te, cala a boca, cego. Tem uma multidão aqui, tu acha que ele vai te ouvir? Mas, irmão, a Bíblia diz que quando mandavam ele calar a boca, ele clamava cada vez mais alto. Sabe o que eu entendo aqui, irmãos?
cada um sabe da sua real necessidade. Eu aprendi isso, irmão, há muito tempo. Às vezes vem alguém no culto, chora, grita, se alegra, dá glória a Deus alto, e às vezes a gente se incomoda. Mas só a pessoa e Deus sabe qual é o milagre que ela precisa, qual é a dor que ela carrega dentro dela. Então isso aqui é para a gente aprender, irmãos. Quando uma pessoa vier desesperada, gritar, clamar, deixa, porque ela está precisando de um milagre. Jesus sabe disso. Aí, irmãos, olha para cá. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus manda o chamar, e ele vem depois de um clamor. Irmãos, a palavra clamor, o irmão Rogério leu a palavra aqui. A palavra clamor é gritar em alta voz. Isso é clamar. Uma coisa é orar e outra coisa é clamar. Quando a gente ora em tom de voz normal. Tem uns que tem uma voz mais alta, outros mais baixa. Mas o clamor, ele é uma outra esfera. Clamor fala gritar em alta voz, bradar em alta voz. Imagina a altura dos gritos deste cego, para no meio de uma multidão, Jesus parar e mandar chamar ele para ele comparecer na presença de Deus. Eu entendo duas coisas aqui, tem duas lições. A primeira, irmãos, quando ele clama Jesus, filho de Davi, é que muitas vezes nós clamamos e oramos e não recebemos. Por quê? Porque pedimos mal. A Bíblia diz isso. Que nós oramos e pedimos, pedis e nada recebeis, porque vocês pedem mal ou errado. A Bíblia diz, vocês pedem para os vossos próprios deleites. Quantas vezes, irmãos, o clamor que nós estamos levando diante de Deus está errado? Quantas vezes nós estamos pedindo para Deus alguma coisa que de fato nós não precisamos? E Deus está dizendo, eu quero que você clame e busque por algo que realmente você precisa. Pode notar, irmãos, que a maioria dos pedidos que nós fazemos na nossa oração é para os nossos próprios deleites. Quer ver só? Não, vamos ser sinceros. Quem é que não ora aqui para ter um carro melhor? A irmã Lili levantou as duas mãos já, né? Hoje ele está de pneuzinho novo. Sangue de Jesus tem poder. Deixa ele aí um tempinho aí. Quem é que não ora para ter uma casa melhor, irmão? Quem é que não ora para ter um emprego melhor ou para ganhar uma promoção lá no serviço? Quem, irmão? Ou seja, quem é que não ora, irmão, para os nossos, muitas vezes é só os nossos próprios deleites. E às vezes, irmãos, eu aprendi isso aqui. Tem alguém do nosso lado que está chorando com a alma angustiada, e nós estamos só eu. Culto de ensino também é libertador. Alguém pode dizer glória a Deus? Às vezes Deus está dizendo, estende a tua mão e abençoa alguém. Estende a tua mão e usa alguém. Estende a tua mão e deixa ser usado pelo meu Espírito para abençoar alguém. Pega na mão de alguém que está fraco e ora para que aquela pessoa seja fortalecida. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Aí a gente pede, às vezes, irmão, acaba pedindo até alguma coisa que não vai usar, que não precisa. Em nome de Jesus, mude o teu clamor, mude a tua oração, e Deus vai começar a abençoar a sua vida. Eu aprendi uma coisa: quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida da minha vida. Quando eu cuido em agradar a Deus, Deus cuida da minha vida, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família. Quando eu me proponho a fazer algo para o reino, Deus está dizendo, está cuidando da minha obra, está cuidando do que eu quero, eu vou abençoar a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Muda a tua oração. Estava todo mundo Nazareno, e aquele homem grita, Jesus, filho de Davi. Jesus está dizendo assim, ó, no meio de toda essa multidão, tem alguém que sabe o poder que realmente eu tenho. No meio de toda essa multidão, tem alguém que sabe do que de fato eu sou capaz de fazer. Irmão, sabe qual é o meu desejo?
que nós viéssemos para todas as reuniões com a certeza do que Jesus é capaz de fazer, dar vida, ressuscitar os mortos, libertar, transformar, curar e fazer coisas grandes na minha vida e na tua vida. Vamos lá, vamos seguir aqui, irmão, vamos seguir aqui. Agora, irmãos, a Bíblia diz que Jesus chama ele, vão até o céu e diz: levanta-te. Lembra que eu disse que ele está na beira do caminho com uma capa, que tinha lá uma marca do Império Romano que dava legalidade para ele pedir esmola e sobreviver? Aí Jesus diz assim, aí alguém diz assim, e chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. Olha o versículo 50, está com a Bíblia? E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Irmão, eu já vi muita gente falando e a gente respeita, mas aqui quando ele lança a capa dele, o que ele está dizendo? A partir de hoje eu não preciso mais dessa capa. A partir de hoje eu não sou mais mendigo. A partir de hoje eu não dependo mais da mão dos outros para me fazer viver. A partir de hoje quem está me chamando, e ele ainda nem tinha falado com Jesus, mas a partir de hoje eu vou deixar isso aqui, porque se ele me chamou, ele tem uma nova história para a minha vida. Glória a Deus. Irmão, sabe qual é o problema? Muita gente não quer abandonar a vida que tem para servir a Jesus. Tu quer paz, tu quer mudar de vida, meu irmão? Abandona o pecado, abandona o engano, abandona a mentira, o adultério, as traições, as idolatrias, abandona os vícios e tenha certeza que depois que tu estiver na mão de Jesus, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele lança e diz: eu nunca mais volto a mendigar, eu nunca mais vou precisar depender de que alguém me dê esmola, porque o dono da vida está me chamando para me dar vitória. Aí, irmão, ele chega diante de Jesus e Jesus faz uma pergunta para ele. Eu estou no versículo 51. E Jesus, falando, lhe disse: que queres que te faça? Que queres que te faça? Irmãos, é mais ou menos assim: aquele homem recebeu um cheque em branco de Jesus. Jesus está dizendo: o que tu quer? O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Olha que interessante. E ele disse: mestre, que eu tenha vista. Olhe para cá, mais uma lição que o texto nos apresenta. Ele podia pedir dinheiro, irmão, sim ou não? O texto me dá amplitude para eu conjecturar isso. Ele podia pedir tudo, mas o que ele estava precisando era enxergar. O que ele estava precisando era não depender mais de esmola dos outros. Ele chegou diante de Jesus e ele não abusou. Ele pediu somente o que ele precisava. Vamos voltar mais uma vez naquilo que já falamos. Quantas vezes, irmão, Jesus está dizendo: o que você quer que eu faça para você? E a gente faz uma volta, entra e sai do culto, entra e sai da igreja e não diz para Jesus o que precisamos. Diga para mim agora que você já falou para Jesus: Jesus, eu preciso de paz na minha casa, é só o que eu quero. Quando eu botar a planta do meu pé na minha casa, eu quero que as discussões cessem. Jesus, eu quero um milagre na minha casa, porque essa doença está perturbando a minha família. Jesus, eu não quero, Jesus, que o Senhor me revele os números da Mega Sena para me jogar. Não, Jesus, eu quero só que o Senhor me dê saúde e força, porque eu quero levantar cedo, trabalhar para sustentar a minha família. Jesus, eu só quero que o Senhor cuide dos meus, eu quero só que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe a minha família. Ele podia ter pedido o que quisesse, mas ele pediu só o que ele precisava. Ele pediu só o que ele precisava. O que você precisa nessa noite, irmão? Já falou: Jesus, eu preciso que o Senhor conserte o meu casamento, eu preciso que o
Senhor mude o coração desse homem, dessa mulher. Preciso que o Senhor abençoe meu filho, ele está com os pensamentos meio doidos. Eu preciso que o Senhor tire isso da cabeça dele. Senhor, tem uma conta, uma dívida, tem algo que é difícil. E eu preciso que o Senhor entre com a providência, abra uma porta, faça um milagre. Ele está perguntando para mim, para você nessa noite: o que queres que eu te faça? Aí olha que interessante, irmão, o cego olha para Jesus, mais uma vez, né? Ouve Jesus falar, é ruim, toda hora. E ele diz assim: Senhor, que eu torne a ver. Ele está dizendo: Jesus, eu só quero voltar à normalidade da minha vida. Eu quero só poder enxergar o nascer do sol. Senhor, eu não quero grandes coisas, eu quero só poder chegar à noite e olhar e ver como a lua e as estrelas são belas. Senhor, eu quero só voltar a olhar o rosto da minha esposa e ver como ela é bela e abraçar os meus filhos. Senhor, eu quero só voltar a sentir o gostinho de como é maravilhoso enxergar a cada dia as maravilhas das tuas mãos. Glória a Deus. Aí olha que interessante, irmão, olha para cá, para a gente orar e a gente ir para casa abençoado. Jesus, no versículo 52, diz assim: e Jesus lhe disse, repete para mim aí o que Jesus disse: vai a tua fé. Vamos lá, vai a tua fé. A tua fé te salvou. Irmão, agora mais uma vez, Hugo, me ajudem agora. Ele pediu salvação para Jesus? Ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero ser salvo, escreve meu nome no livro da vida. Foi isso que ele pediu, irmãos? Mais uma lição do que nós recebemos aqui. Primeiro, o que nós mais necessitamos na nossa vida não são bênçãos financeiras, não é ter a melhor saúde do mundo, o melhor carro do mundo. A minha e a tua alma precisa de salvação em Jesus de Nazaré. Foi por isso que Jesus morreu, não para tornar homens ricos, mas para tornar homens a voltar ao céu de glória. Jesus morreu para nos salvar, Jesus morreu para nos perdoar, Jesus morreu para nos libertar. Eu preciso falar para você, irmãos, que nessa noite Jesus está interessado muito mais com a nossa alma. Sabe por quê? Você conhece, eu também conheço gente que veio dentro da igreja, estava quebrado, destruído, falido, doente, endemoniado, recebeu libertação, foi curado, foi abençoado. Tem gente rica aí, mas nunca mais botou o pé dentro da igreja, Mondina, para dizer: Jesus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Eu conto uma experiência que nós tivemos ali em Candelária. Um dia nós estávamos trabalhando ali e um cidadão passou de caminhão, e nós trabalhando ali, o irmão Rogério lidando nas coisas, e daqui a pouco o pastor Euclides estava junto conosco e tocou o telefone dele, e um cidadão se apresentou e disse: eu sou fulano de tal, e eu passei aí na frente da igreja e eu quero doar 1000 tijolos para a igreja. O pastor disse: que alegria, que bênção, a gente está precisando. E ele disse assim: irmã Thaís, há 8 anos atrás a minha filha estava desenganada pela medicina, era para morrer. Eu levei ela na igreja aí, os irmãos oraram e hoje a minha filha está bem. Glória a Deus por isso. Mas o que adianta dar 1000 tijolos para a igreja se ele não está salvo? Se ele morrer, ele vai para o inferno, irmãos. É isso que as pessoas não têm. Elas vêm à igreja, recebem a bênção e continuam vivendo as suas vidas. Nós queremos que elas venham aqui, reconheçam Jesus como único e suficiente Salvador, tenham perdão dos seus pecados, nome escrito no livro da vida, e depois, irmão, se Jesus quiser dar carro, casa, empresa, bênção, dinheiro, ele faz, mas primeiro o nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. Jesus morreu para nos salvar. Carro, casa, dinheiro, conta em banco, fama, nome importante, fica
física, quando nós entramos numa sepultura. Agora a alma salva, o sangue lavado aqui dentro, e o meu nome escrito no livro da vida me leva a uma eternidade com Deus. E é por isso que nós chegamos aqui no Cabrais, para dizer que Jesus quer salvar essa gente e levar eles para o céu de glória. Eu aprendo aqui, irmãos, que Jesus está interessado em salvar pessoas. E primeiro Jesus salvou, e depois Jesus diz: vai, a tua fé te salvou. Ele foi salvo, e olha, termina o versículo: e logo, irmãos, repete comigo: e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. E se Jesus tivesse só curado ele, será que ele ia seguir Jesus pelo caminho? E se Jesus tivesse só feito ele enxergar? Mas não, primeiro Jesus foi na alma, perdoou, salvou, limpou, purificou, nome no livro da vida, e depois ele enxergou. Aprenda duas coisas: Jesus está interessado na tua alma, na tua salvação, no perdão dos teus pecados, porque foi por isso que ele morreu na cruz. Mas eu também aprendi que quando nós clamamos e nos chegamos diante de Jesus, nós sempre vamos receber muito mais daquilo que merecemos. Quem pode dar glória a Deus? Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra, irmão. Aleluia, Ele pode dar muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Quem de nós, né? Não tinha nada. Não tinha nada, irmãos. Hoje tem uma casa, tem uma família, tem uma profissão, tem uma empresa, tem um emprego, tem uma bênção, tem filhos maravilhosos. Você tem vida, irmão. Se você está vivo, aí dê glória a Deus. Então, meu irmão, agradeça ao Senhor. Foi que nem o pastor Euclides falou em uma Santa Ceia esses dias: nunca vi alguém que veio para a igreja piorar de vida, só melhora, porque é isso que Jesus faz. Fique em pé em nome de Jesus. Prepare-se, irmão, para depois que Jesus perdoar, salvar você receber muito mais daquilo que merece. Um dia Pedro disse assim: Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. Ele estava dizendo: Senhor, o que nós vamos receber? O que nós vamos receber? Jesus disse: nesta vida 100 vezes mais, e no porvir a vida eterna. Como assim, irmão Leonardo? 100 vezes mais se eu ainda não enriqueci. Mas quantas vezes que o inimigo quis te matar e Deus te livrou e tu nem sabe? Alguma vez faltou comida na tua mesa, irmão? Veio a pandemia, tinha pai desesperado, tinha empresário dando tiro na cabeça, mas tinha crente dando glória a Deus, porque tem um Deus superior. A gente precisa ser grato quanto a isso. Tem gente que está desesperada até agora, que ainda não se consertou. Nós passamos, aprove, Deus recolheu o que eles queriam. Eu peguei esse vírus 2 vezes, mas estou aqui vivo. Por quê? Porque Deus é fiel. Então, meu irmão, eu só quero agradecer a Deus porque Ele é bom. Muito mais do que eu merecia. Eu não merecia nada. Nós não merecemos. Bom, se tiver alguém dizendo: mas eu merecia. Não, eu era bonzinho. Que bonzinho que nada. Se não fosse o sangue de Jesus, que lugar nós estaríamos? Deus te tirou do baile, Deus te tirou de trás de uma cerveja, Deus te tirou do copo de cachaça, Deus te tirou da droga, da depressão, da angústia, e você está aqui adorando a Deus, 8:45, 8:50, ouvindo a palavra e sendo abençoado em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus, irmão, comigo? Vamos adorar? Você tem uma palavra de gratidão a Deus nessa noite? Pode dizer: Jesus, eu não quero pedir nada, eu só quero agradecer porque cheguei até aqui. Oh, irmão, sinta a presença de Deus. Vamos adorar. Aleluia, tão certo como a que eu respiro. Você pode chorar, adorar, glorificar. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como ele faz do poste de ouvir. Aleluia! Ele está aqui. Você pode levantar.
levantar sua mão para adorar ao Senhor? Obrigado, Senhor. Como eu te falo, tu podes me ouvir. Você pode dizer glória a Deus? Vamos orar, Pai eterno. Eu quero te agradecer, te louvar nessa noite, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Oh Deus, obrigado pela vida de cada irmão aqui, cada um que está aqui. Tem luta, tem prova, tem deserto, tem guerras, tem batalhas, mas existem vitórias e o nome escrito no livro da vida. Ó Deus, por quantas batalhas o Senhor já nos fez vencer, passar. Ó Deus, quantas vezes o inferno tramou para nos destruir, para nos matar. Oh, e o Senhor nos livrou desta enfermidade, deste problema, desta luta. Oh Deus, nós não éramos para estar aqui, mas a tua mão nos alcançou e eu quero te agradecer nessa noite. Eu quero te louvar porque o inferno lutou para que nós não estivéssemos aqui, mas a tua mão tem nos guardado e nos livrado. Obrigado, 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 Senhor. Obrigado, obrigado. Pode chorar, meu irmão, em gratidão. Pode dizer o que você precisa nessa noite. Pode dizer o que está te afligindo. É o culto ao Senhor nessa noite. E Ele está aqui dizendo: meu filho, eu quero te abençoar. Fala o que você precisa nessa noite. É uma enfermidade, é uma porta aberta, é uma cura, é uma libertação. Fala para mim nessa noite. Vamos adorar mais uma vez, mais uma vez. Deixa minha vida, Espírito, deixa minha vida, enche do teu poder, poder que eu quero ser, Espírito, Aleluia! o teu poder, poder que eu quero ser, Espírito, as minhas mãos eu quero.